Hoje eu quero mostrar para você livros importantes para quem pretende fazer concursos na área de TI, sobretudo voltado para a área de infraestrutura. São livros que normalmente as bancas, elas costumam até colocar, dependendo da banca que vai fazer o concurso, ela costuma cobrar nas provas. Lembrando que infraestrutura, curiosamente, quando você pega uma prova que é um padrão de infraestrutura, ela costuma cobrar segurança da informação, rede de computadores e atualmente bastante, ouça, bastante banco de dados. Isso é uma coisa que eu tenho percebido muito nas provas atuais, inclusive até mesmo em discursivas de tecnologia da informação voltados para a infra. E o curioso é que o banco de dados não é só em infra, também em desenvolvimento é muito cobrado. Um parênteses que eu vou abrir aqui, a prova de CNU, inclusive, ela cobrou um conteúdo falando de banco de dados. Surpreendeu muita gente, porque foi uma prova de um bloco que abrangia ali vários conhecimentos, inclusive conhecimento voltado para a tecnologia da informação, tanto desenvolvimento quanto infra, e caiu o banco de dados, que é um tipo de conteúdo que, se a gente for analisar bem, ele fica ali entre infraestrutura e desenvolvimento, porque em ambos os casos é muito utilizado, é essencial para o funcionamento, tanto do código como para o back-end. Então, o back-end está mais próximo da infra, também é utilizado o banco de dados. E quando os concursos públicos vêm, trazem conteúdo, eles costumam também cobrar essa parte voltada para banco de dados. Se você não me conhece, meu nome é Jesus Mar, pode chamar de Jesus, e esse é o canal TI Infra Concursos. Eu tenho também um canal chamado Concurseiro em TI. Esse canal aqui especificamente é um canal voltado para você que tem vontade de fazer concurso público, que está na carreira de concurso público voltado para a infraestrutura, rede de computadores, banco de dados, segurança da informação, principalmente, que são tópicos bem abrangentes dentro desse conteúdo dessa área de infraestrutura em TI. E aqui está o primeiro, né, um dos mais conhecidos dentro de infraestrutura, sobretudo para quem é da área de rede de computadores, certamente conhece, mas se não conhece, deveria conhecer, que é o livro Rede de Computadores, do Andrew Tanenbaum. Claro, Tanenbaum tem um Filmster, né, e tem um Wetherall. São três, mas a gente conhece como Tanenbaum. Aqui é a edição mais nova, né, mais recente, é a sexta edição desse livro, e é um livro essencial para quem quer conhecer os conceitos principais voltados para a rede de computadores. Então isso aqui normalmente cai muito em prova de concurso. Cai não, despenca, principalmente provas voltadas para a rede de computadores, né, para a rede de computadores, para a infraestrutura. No geral, geralmente cai. E não só para a rede de computadores. Quem também estuda para a parte de análise de sistemas, ou até mesmo provas ali que vêm com um conhecimento mais abrangente, não só voltado especificamente para a parte de infra, também costuma cobrar alguns conceitos que estão aqui nesse livro Tanebal. Então, um livro importante, interessante, que, na minha opinião, todo mundo que estuda a área de rede de computadores, que estuda infraestrutura, precisa ter, porque concurso em TI cai muito isso aqui, inclusive é muito usado em faculdade para quem estuda para a área de tecnologia da informação, especificamente na área de redes. Então, o primeiro livro que eu tenho para mostrar para você e que eu aconselho que você leia esse livro. Tá? Daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais sobre por que você tem que ler, porque parece contraintuitivo. Quem costuma acompanhar concurso público costuma entender que você precisa estudar o mais rápido possível, com o material mais enxuto possível. Mas daqui a pouco eu vou te explicar o porquê é importante você ter conhecimento desses livros e procurar ler e compreendê-los para você ter o melhor desempenho em provas de concurso. Outro livro importante para a área de segurança e informação é esse aqui, ó, Criptografia e Segurança de Redes, Princípios e Práticas. Muito bom esse livro, do William Stallings. É um livro muito interessante. Para quem é da área de segurança e informação, é um livro essencial, mas para quem estuda na parte de infraestrutura de modo geral, como eu tenho dito, cai também concurso público. Quando você faz concurso de redes, geralmente vem aquela parte também voltada para a segurança, inclusive em redes, ó, especificamente, como é o caso aqui que traz esse livro do Stallings. É um livro também muito bom, é um livro muito utilizado também para quem estuda a área de TI na parte de segurança da informação. É essencial para quem quer conhecer conceitos primordiais da segurança da informação e para quem faz concurso também é um livro que é cobrado vários conceitos, conceitos de chave, conceitos de também de práticas de segurança em redes, princípios e até práticas mesmo. Inclusive tem até uma coisa curiosa, aconteceu na prova do MPU, caiu um conceito prático mesmo, pedindo que o candidato fizesse ali uma decifração de um código. E aqui nesse livro você aprende essa parte de decifração de código.
guarde essa informação, porque eu vou te explicar porque que é importante você procurar aprofundar um pouco também utilizando livros. E como você vai fazer isso, tá? Porque assim, você vai estudar para concurso público de modo geral, mas se você se prender somente a livros, isso também pode te prejudicar em concurso. Então espera aí que daqui a pouco você vai entender o contexto geral de como você vai utilizar essas ferramentas para aprimorar seu conhecimento e também utilizar outras ferramentas que podem te auxiliar na aprovação. E o último, não menos importante, na verdade, que eu mais falei aqui, um dos mais importantes atualmente, é esse aqui, ó, Sistemas de Banco de Dados do Navat. Esse também aqui é um conceito, na área de banco de dados, né, tanto em faculdade como também para concurso em TI, é um livro dos melhores, se não o melhor livro dentro da área de concurso de TI e também de faculdade. Para quem quer conhecer banco de dados, para faculdade, concurso de TI, para trabalhar também dentro do dia a dia de infraestrutura, quem trabalha mesmo, mesmo que seja mesmo no setor privado, é importante conhecer conceitos importantes de banco de dados. E o curioso é, como eu falei para vocês, apesar de que geralmente quem está na parte de infra costuma focar um pouco mais em rede de computadores e segurança da informação, cada vez mais as provas de concurso elas vêm um pouco mais na pegada de banco de dados, inclusive pedindo que você escreva código de banco de dados. Uma coisa que talvez não seja muito usual para quem trabalha em infra. Talvez não seja, não sei, porque eu não trabalho no mercado privado, eu não sei como funciona no mercado privado. Mas eu acho que não é muito usual, geralmente quem gerencia redes, por exemplo, tem um conhecimento de banco de dados. Mas as provas de concurso estão pedindo muito conhecimento em banco de dados, sobretudo provas voltadas para tribunais. Se você quer trabalhar em tribunais, quer trabalhar em órgãos superiores, quer trabalhar, por exemplo, no Ministério Público, quer trabalhar em Câmara, Senado Federal, ou seja, em instituições de alto nível, normalmente as provas também vêm numa pegada cada vez mais de banco de dados. Agora eu vou te explicar como é que você pode utilizar e como que você deve, na verdade, utilizar esses livros para ajudar para concurso. Não é simplesmente pegar esses livros e começar a ler e ir para a prova de concurso. Calma aí, né? Calma, jovem padawan, porque não é assim que funciona a coisa, não. Para quem está começando em concurso público, principalmente, pode ficar meio confuso essa ideia. O que acontece? O importante, a primeira coisa que eu sempre falo para quem está na minha mentoria, e aqui está um detalhe importante, se você não sabe, eu tenho uma mentoria, uma consultoria em TI, se você quiser saber mais, na descrição desse vídeo você vai ter aí um link para clicar e falar comigo no Telegram, onde eu posso te explicar como é que funciona essa mentoria, principalmente para quem está iniciando estudos para concurso público na área de TI. Uma coisa que eu falo muito para os meus mentorados dentro da mentoria TI à prova é o seguinte, que você precisa, é importante, é essencial você ter uma plataforma de cursinho para concurso público que sirva como plataforma base para você estudar. Por quê? A plataforma já te traz um conteúdo, vamos dizer assim, mastigado, um conteúdo ali básico ou essencial que você precisa saber e entender para poder ser aprovado ou aprovado em concurso. Traz as matérias principais ali, a dinâmica das matérias que é cobrado, como é que vem questões, ou seja, os conceitos primordiais vão ser trazidos ali dentro desse conceito. Ou seja, você tem um livro aqui igual esse do Navat, que tem mais de 1.500 páginas, obviamente o concurso público não vai trazer tudo que está aqui nesse livro. Então, um cursinho para concurso público ele vai te facilitar a vida porque ele vai te trazer uma série de conceitos importantes de concurso público que tem banco de dados, por exemplo. E assim segurança de informação, assim a parte também de redes e também a parte de conhecimentos gerais. Porque lembra de uma coisa, concurso público não traz somente conhecimentos, conceitos específicos. Você precisa saber matemática, precisa saber português, precisa saber muitas vezes também a parte de legislação, dependendo do concurso que você vai fazer. Então tem uma série de conteúdos que não é só a parte específica. Então você precisa ter conhecimento tanto na parte específica como também na parte de conhecimentos gerais. E os conteúdos de cursinho traz isso mastigado. Então é importante você ter um cursinho para concurso público para você poder ter materiais como PDFs, como videoaulas que possam te auxiliar, te ajudar a entender esses conteúdos e começar a sua jornada para estudos em concurso público. Beleza, tudo bem. É importante, é essencial, é. Mas eu te falar uma coisa que muita gente não sabe, ou muita gente ignora, ou às vezes, não sei, ou muita gente não quer contar às vezes. Nem sempre, nem sempre os cursinhos eles vão trazer o conteúdo completo para concurso público. Essa é uma verdade
que você precisa aprender desde já. Sendo você iniciante, sendo você intermediário, você avançado já deve saber disso. Geralmente, principalmente falo isso para quem é da área de TI, porque eu estou na área de TI, eu conheço a área de TI, estudo para TI, fiz várias provas de TI, trabalho na área de TI e eu sei, posso falar que nem todos os conteúdos que as bancas pedem, principalmente na parte específica, os cursinhos vão trazer. E aí que está o grande desafio para quem estuda para TI. Você precisa ir um pouco além daquilo que está sendo apresentado nos cursinhos de concurso público. E aí, para ir um pouco além, eu apresento algumas ferramentas. Por exemplo, uma delas, a IA. A IA é essencial. É você utilizar a IA, é você aprender a utilizar a inteligência artificial para compreender os conteúdos, para somar ali com os conteúdos de concurso público, é você aprender a usar como uma ferramenta essencial para o seu dia a dia. Também ferramentas importantes, não vou dizer bem ferramentas, mas assim, eu aconselho, dependendo do contexto, que você também faça alguns cursos livres, práticos. Por exemplo, cursos como na Udemy, porque na Udemy você vai aprender algumas coisas, principalmente quem não trabalha na área, quem não está no dia a dia na área, quem tem pouca experiência. É bom pegar alguns cursos desses aí, da Udemy, por exemplo, que você vai aprender alguns conceitos ali do dia a dia, algumas coisas práticas do dia a dia de infraestrutura que podem te ajudar, por exemplo, dentro do conteúdo de TI, para você visualizar e não ter só conceitos daquilo que está sendo falado. Claro, eu posso fazer um vídeo depois falando um pouco mais sobre como se pode utilizar essa ferramenta, mas é uma ferramenta que você também pode utilizar dentro desse contexto. Agora, uma das que eu acho principais, que eu estou recomendando muito, é que você faça isso, utilize livros. Livros que são essenciais para o seu conhecimento, tanto para você aprender para concurso público, como você aprender também para a área de TI. Entenda uma coisa, quando você lê livros, quando você tem um estudo um pouco mais aprofundado, você não está procurando aprender somente para fazer provas. Você vai utilizar aquele conhecimento para fazer provas, vai utilizar, mas você também vai utilizar no seu dia a dia, no seu trabalho, sendo ele privado ou sendo ele o serviço público. E para quem não trabalha no serviço público, ou para quem não conhece o serviço público, no serviço público você também trabalha. Claro, geralmente, dependendo do contexto, você vai trabalhar mais na parte de analista. E isso não é nenhum demérito. E, na verdade, isso aí se torna, às vezes, um pouco mais complexo. Por quê? Porque, como analista, você vai ter que conhecer um pouco além. Você não vai ter que saber somente aquelas ferramentas. Por exemplo, eu vou trabalhar na área, por exemplo, eu vou trabalhar aqui na área de redes, por exemplo. Você não vai saber só ficar olhando ali, lançando ping, pesquisando alguma coisa, observando alguma coisa ali dentro do análise de tráfego de rede. Não é só isso. Se você for trabalhar como analista, você vai ter que tomar decisões, você vai ter que entender vários conceitos, várias situações, e isso vai demandar de você conhecimento geral. E muitas vezes, não só na parte de redes em si, naquela parte que você conhece de redes, mas também numa parte de segurança da informação, numa parte de governança, e tudo isso você encontra com um pouco mais de, vamos dizer assim, de profundidade quando você começa a ler livros, porque livros trazem conhecimentos além daquilo que você faz no dia a dia. Você não é só uma pessoa que está ali fazendo uma tarefa diária, você é alguém que vai conhecer e entender o porquê aquilo acontece. Não é só entender o que acontece, ou ver ou fazer acontecer, mas entender o porquê que aquilo acontece. Então, um livro, um conhecimento teórico um pouco mais aprofundado, mais refinado, utilizando livros, vai te trazer esse conhecimento, vai expandir a tua mente e você vai conseguir entender um pouco melhor. Claro, livros existem algumas desvantagens. A principal delas é que é um conteúdo muito denso e muitas vezes você vai ter dificuldade de compreender, de entender o que está nos livros. E aí você pode utilizar várias ferramentas. É utilizar a internet, o YouTube, é utilizar, por exemplo, utilizar cursos mesmo práticos desses conteúdos, enfim, uma série de fatores. Por exemplo, esse vídeo aqui, esse livro aqui, Análise de Tráfego e Redes TCP/IP. O autor desse livro, ele tem um canal no YouTube. Ou seja, se você, por exemplo, lê esse livro e você não entende muito bem
a parte prática, você pode acessar no canal do YouTube dele e pode ver a prática. Mas você lendo esse livro, você vai ver que o livro ele é bem conceitual e ele explica muita coisa dentro de rede de computadores. Ele até traz uma charge, você encontra aqui para te mostrar, ele traz até uma charge curiosa em que ele mostra, né, ele traz ali uma reflexão para o leitor do livro, porque é importante o leitor entender, ele tem que saber alguns conceitos de rede. Está aqui, ó. Ele traz uma pequena charge, dá para ver aí, ó. E nessa charge, alguém vai falar com o chefe, né? Com o chefe que a rede caiu. E aí ele começa a explicar, vou fazer o quê? Não, faz isso, faz isso. Ah, desliga o equipamento. Ah, reinicia o servidor. Ah, faz... Ou seja, ele faz uma série de coisas que no final não resolvem. E aí no final, aqui durante o livro, ele explica que se essa pessoa soubesse o conceito daquilo que ele está fazendo no dia a dia, certamente ele saberia aonde está o problema. Ah, o sistema caiu ali na situação tal, o que eu devo fazer? Aí tem que ver qual é o protocolo, tem que ver qual é o modelo OSI, ver qual é a camada, que camada é essa, qual foi a camada que teve esse problema. Então, assim, tudo isso você aprende conhecendo o conceito. Porque é muito comum dentro da área de TI, principalmente para quem trabalha na TI, a pessoa fazer um curso técnico, a pessoa aprender mesmo no dia a dia ali, sei lá, e ela vai trabalhar no dia a dia, beleza. A pessoa vai lá, sabe fazer aquele serviço, sabe instalar um servidor de web, sabe configurar um servidor web, um servidor de banco de dados, ela sabe fazer ali uma rotina ali de análise de tráfego de rede, ela sabe verificar questões ali de alguma anormalidade na rede, questão de segurança de rede, fazer, por exemplo, na parte de suporte, ela sabe ali instalar um equipamento, ela sabe fazer uma crimpagem ali também ali de fios, né, de cabos, de par trançado, mas ela não entende como é que funciona, de modo geral, como é que funciona aquele serviço. Que existem normas, existem uma série de fatores, de regras, uma série de situações, de conceitos por trás daquilo. E quando você vai para uma prova de concurso, a prova de concurso ela vai te cobrar a parte principalmente conceitual. Claro, vai uma situação ou outra, vai cair uma situação prática do dia a dia, mas ela quer saber também o quanto você conhece daqueles conceitos de redes, de segurança, de banco de dados, e você precisa estar pronto, estar preparado. E aqui vem um detalhe importante, além do livro te dar essa profundidade melhor de conhecimento, atualmente eu percebido que as provas de alto nível, eu tiro isso principalmente para uma prova bem recente, que eu inclusive fiz, uma prova de infra aqui do MPU, ela está te cobrando cada vez mais conhecimentos aprofundados. Coisas que você assistindo ali na videoaula, no cursinho, que você acompanhando no PDF do cursinho, você não vai encontrar. Infelizmente, que você vai encontrar se você tiver um conhecimento mais aprofundado, principalmente dentro dos livros. São conhecimentos que você precisa ter, que você só vai adquirir se você se aprofundar um pouco mais nesses conhecimentos. E é por isso que é importante você entender essa importância, essa ideia de procurar se aprofundar nesses conhecimentos e utilizar sempre que possível livros para você conseguir aprender. E aí como é que eu recomendo que você utilize? Utiliza cursinho normal para você entender a parte conceitual, a parte básica. Por quê? Porque para a parte básica, os concursos de modo geral, você vai conseguir fazer tranquilo. Se você aprender aquilo que o cursinho passa, cursinhos ali, cursinhos não, concurso ali de, vamos dizer assim, um pouco mais de baixo nível, de nível mais fáceis, você consegue ser aprovado tranquilo. Porém, se você pegar um concurso um pouco mais aprofundado, mais pesado, você tem que saber um pouco a mais. E o cursinho geralmente não traz esse conhecimento a mais. Então eu aconselho que você estude pelo cursinho, estude, faça isso. Mas que você também, de alguma maneira, faça uma, vamos dizer assim, que você, ao mesmo tempo que você vai vendo o cursinho, você faça algumas leituras, procure leituras dos livros. Procure se aprofundar um pouco mais nos conhecimentos dentro da bibliografia. Ou seja, assista às aulas de cursinho, beleza, assista as videoaulas, leia PDFs, pegue as apostilas de cursinhos, enfim. Mas, ao mesmo tempo, vai ali mesclando o conhecimento que você aprende no cursinho com o conhecimento dos livros, porque você vai ganhar um pouco mais de profundidade. E também vai começar a fazer sentido certas coisas, porque quando você estuda só o cursinho,
principalmente quem não tem muita prática do conhecimento teórico, ou para quem, inclusive, não trabalha na área de TI, porque é possível sim, né, você ser aprovado ou aprovado em concurso de TI, trabalhar na área de TI sem ter experiência na área de TI, porque você, para ser aprovado em concurso público na área de TI, geralmente, em tese, você não precisa ter experiência em TI, raros os casos de concurso que pedem experiência, raríssimos mesmo, então não precisa ter experiência, basta você fazer a prova, ser aprovado, ser aprovada, e lá no órgão, na empresa pública, você vai aprender a trabalhar com o que você precisa trabalhar dentro da área de TI. Então, mas para você conseguir ser aprovado ou aprovada, você tem que ter o conhecimento, pelo menos teórico, da parte de conhecimentos específicos. Então você tem que se aprofundar nesses conhecimentos. Então, mesmo você que não tem a parte prática, quando você começa a ler um pouco mais o livro, você vai começar a entender um pouco melhor, porque quando você vê só ali as videoaulas de cursinho, às vezes fica muito vago. Você fica assim, meu Deus, o que é isso? Né? Talvez não, porque se você faz faculdade, você pode lembrar e entender. Agora, depende da faculdade que você fez, porque tem muita gente da área de TI que ela faz concurso em outras áreas e faz uma pós em TI. Então ela não se aprofunda muito nos conceitos de TI. Então se você não fez faculdade de TI, fica muito complexo para você entender esses conceitos. Você fica vagando, viajando, meu Deus, o que é isso? Quando você vai lendo, você vai entendendo, porque o conhecimento que você vê ali no cursinho, só os fragmentos, você consegue ver ele completo, todo juntinho nos livros. Então você vai conseguir um conhecimento teórico melhor e vai te proporcionar uma, uma maior chance de aprovação em concurso, principalmente concursos um pouco mais aprofundados, concursos que cobram um pouco mais, concursos de alto nível na área de TI. Sem contar também que isso vai te ajudar muito na parte discursiva. Hoje em dia, a maioria das provas, principalmente analistas, cobram discursivas. E muitas vezes as discursivas vêm pedindo algum conteúdo para você explicar algum conceito de algo. Então, se você não tem um conhecimento mais aprofundado, você acaba perdendo a chance de ser aprovado ou aprovada num concurso por conta de não ter esse conhecimento aprofundado, de você não conseguir escrever o suficiente para poder justificar, para poder trazer para a banca o que ela precisa que você explique naquela parte discursiva. Então, se você lê mais, se você conhece mais, tem um conhecimento um pouco mais aprofundado, as chances de você conseguir fazer uma boa discursiva também aumenta. Até porque as discursivas, muitas vezes, na maioria delas, vêm pedindo conhecimento específico dentro da área de atuação. E eu quero saber sua opinião sobre isso. Coloca nos comentários sua opinião, se você acha que é válido você ler livros, se aprofundar um pouco mais nos conceitos, entender um pouco mais aprofundadamente principalmente três tópicos aqui: banco de dados, segurança da informação e a parte de rede de computadores, que é voltado para a infra. Se você acha muito importante, ou se você acha que não, isso aí é besteira, quero saber a sua opinião, o que você acha disso. Se você tem interesse em comprar esses livros, inclusive, vou deixar na descrição desse vídeo o link para você comprar, adquirir qualquer um deles, ou todos eles, né? São caros, né? Mas você vai comprando aos poucos aí e forma o seu acervo para concurso e acervo também para você, como eu falei durante o vídeo, para você entender, compreender, aprender e trabalhar no dia a dia. Porque é muito legal, muito bom você ter um conhecimento, um conceito e você conseguir argumentar ali no seu trabalho no dia a dia, sabendo, né, conhecendo o que realmente acontece dentro de uma infraestrutura, um conhecimento não só prático, como também um conhecimento teórico.